Oi, Franciele, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Essa é a Franciele Garcês, é mestre e doutoranda em Ciência da Informação e aborda especificamente a questão da representatividade negra, a intelectualidade negra na biblioteconomia, né, Franciele? Me corrija Isso, se Biblioteconomia Negra. resolvi te convidar para essa conversa porque eu venho abordando aí nos vídeos alguma coisa sobre literatura negra, Conceição Evaristo, tivemos uma coluna escrita sobre a consciência negra e o último vídeo foi o nosso aniversariante aqui, florianopolitano, Cruz e Souza. E Sim, aí, o que que acontece? A gente percebe que ao adentrar nesse tema do racismo, da negritude e por que não da branquitude, né? uhum, A gente vê aparecer alguns argumentos e é onde a gente começa a ter o embate, a discussão. E eu acho super importante que a gente venha a conseguir conversar com quem pensa diferente e mesmo capturar o que afinal de contas, qual é a resistência que tem do outro lado, né? uhum, Então, eu noto que aparecem argumentos como, no fundo, ninguém, aqui no Brasil, ninguém é branco. uhum, Ou assim, os negros são maioria se a gente considerar os pardos. E uma outra uhum, coisa que aparece também é talvez a gente esteja importando uma causa americana, que isso não tem raiz na história brasileira. E aí, uma coisa sou eu argumentar com o raso conhecimento que eu tenho de causa, e outra é ouvir de uma pessoa que estuda isso a fundo e vive na pele, literalmente, né, Franciele? Então, sim, conta pra gente um pouquinho. Esses argumentos também aparecem para você? sim. Bom, Karen, a minha perspectiva, né, a meu ativismo, ele é dentro da biblioteconomia, luto pelo reconhecimento de uma biblioteconomia negra, ou seja, há intelectuais negros que produzem conhecimento, que são pessoas que estão há muito tempo na luta, mas que nem sempre são visibilizadas. E aí eu já parto, então, para a tua primeira questão, né, refletindo sobre aqui no Brasil ninguém é branco. De fato, essa é uma citação, né, da professora Liv Sovik. Ela é estudiosa dos estudos críticos da branquitude no Brasil. E professora, ela fala que há uma diferença entre ser branco no Brasil, né, e ser branco em outros lugares. Não só ela, mas também tem a professora Lia Weiler-Schuckmann, o professor Lourenço Cardoso, são aí intelectuais hoje reconhecidos no Brasil, que vão apontar sobre essa diferença. Então, o que, que seria? Quando nós estamos pensando no branco, né, no Brasil, nós estamos pensando em pessoas que são latino-americanas. Né? Então, quando uma pessoa que é lida como branca no Brasil, ela vai para fora, vai para a Europa, para os Estados Unidos, lá eles são latino-americanos, eles não são brancos. Mas, quando nós estamos pensando na sociedade brasileira, nós estamos falando de uma população que vem, então, né, de um período de escravidão, onde por mais de 350 anos a população africana e depois os seus descendentes passaram por todo esse processo de violência, de mão de obra escravizada, para servir a quem eram os detentores de poder, que eram então os brancos europeus. Né? Quando a gente chega no pós-abolição, essa população ela é jogada aos quatro ventos, sem nenhuma restituição pelo trabalho feito no Brasil e também sem nenhum acesso a direitos mínimos. Então, vamos pensar educação. Nós temos uma lei que proibia que as pessoas cativas ou as libertas pudessem frequentar os bancos escolares. Quando a gente chega a acesso à saúde, acesso a todos os outros meios, né, de direitos básicos que a nossa Constituição prevê, nós vamos perceber que essa população ela não teve acesso a isso em total plenitude. Não houve política, né? Para que a Isso, uma política coisa. pública. Isso, para dar acesso, para Isso. inserir de fato, né? Integrar. Exato, integrar essa população. E aí o que acontece? A partir dessa falta de política, nós temos o que hoje se reflete nas desigualdades sociais, né? Só que as desigualdades sociais, elas estão permeadas pela
desigualdade étnico-racial. Então, quando nós observamos a população que é majoritariamente rica ou que tem acesso a bens materiais e imateriais, né, e também simbólicos, essa população é branca. Né? Então, quando a gente está pensando em quem está lá decidindo por nós hoje, nós não temos pessoas, uma representatividade populacional tanto quanto nós temos de pretos e pardos na Câmara ou na presidência, né? Nós ainda não temos um presidente negro e pelo jeito que vai, talvez demore bastante. Mas então, quando a gente percebe todos esses lugares de decisão, né? Inclusive na própria universidade, né? Quantos professores negros nós temos, nós vamos ver que isso não se reflete na população. E aí chega a segunda questão que você traz, que é dizer que as pessoas, a minoria seria negra. Mas aí nós temos que pensar o quê? Dizer que você é negro é um ato político no Brasil. Afinal, por muito tempo e até hoje, nós ainda somos vistos como os descendentes de escravos, né? Quando a gente vai analisar a história que vem nos livros didáticos, até alguns anos atrás, que vinha contado, nos livros didáticos, né? Nós vamos perceber que aparecem as pessoas africanas e escravizadas até o período da escravatura. Depois disso, você não aprende sobre sociabilidades dessa população, você não aprende para onde elas foram, é como se simplesmente elas tivessem evaporado, né? E aí vem os historiadores, né? Como Carla Leandro Haas, a própria Cláudia Mortari, da UDESC, essas pessoas que são da UDESC, que pesquisaram durante muito tempo e pesquisam até hoje sobre as sociabilidades, os processos de enfrentamento ao racismo, o processo de enfrentamento pela luta, né, pela liberdade dessas pessoas que eram cativas. Então, há todo um contexto que o brasileiro ainda não conhece. E daí vem a questão de dizer: aqui somos mais pardos, então não poderia juntar com o negro. Mas a partir do momento que você é lido na sociedade como uma pessoa negra, você faz parte do grupo étnico-racial negro. E com isso você está levando na sua pele todas as questões que têm a ver com desigualdade, né? com o genocídio da população negra, com a discussão que gira em torno, né, dessa representação negativa que ainda perpassa a população negra. E aí tem outra questão: como que as pessoas que acham que estão dentro de uma sociedade que é democrática, porque muita gente ainda acredita no mito da democracia racial, isso é importante que é aquele mito que diz que somos todos iguais, como que uma pessoa vai conseguir saber se ela sofreu racismo, né? Então aí o racismo ele se expressa de diversas formas, desde você ser perseguido no supermercado, ou você ser parado quando você entra dentro de uma instituição e perguntarem onde você vai, ou você ser confundido com a moça da limpeza, como muitas vezes eu já fui. Você está sempre colocado num lugar que a sociedade acha que é o que os negros devem estar. Sim. E hoje nós não aguentamos mais isso, nós não estamos mais aceitando isso, né? E por isso há os embates, há os enfrentamentos, né? Uma coisa que foi muito importante, que é fruto da luta do movimento negro, são as cotas étnico-raciais, e elas foram importantes não só para trazer as pessoas negras para dentro da universidade e elas estarem nesses espaços de construção de saber e conviver com as pessoas que eram da elite, porque quando a gente observa a universidade, ela foi feita por e para uma elite, né? Ela vem de um lugar onde os mais pobres não tinham acesso, a não ser que fosse para ser os trabalhadores daquele lugar, né? A gente não pode esquecer que as cotas não são só étnico-raciais, existem as cotas sociais. Elas permitiram que essa população pobre, preta, periférica, né, ela adentrasse a esses espaços e a partir daí pudesse mudar as estruturas dessa universidade, que ainda é também elitista, ainda reproduz o racismo, né, e também a branquitude. Que no fim pode não ser a melhor política, mas ela é uma política e é necessária. A gente precisa efetivamente criar um caminho, né? Construir essa representatividade. Senão, quando é que nós vamos chegar lá, né? Sim. Ô, Fran, a Grada Quilomba, ela traz como questão central do racismo a branquitude, a questão da branquitude. Questão para a gente se aprofundar e bastante ainda, né?
Uhum. Mas como que você enxerga esse ponto dentro da questão? Sim. Bom, a Grada Quilomba, com a famosa frase "o racismo é uma problemática branca", ela está dizendo que as pessoas brancas elas pertencem a um grupo étnico-racial. Só que como no Brasil e em várias estruturas e outras sociedades, as pessoas brancas são tidas como norma, elas se eximem dessa leitura. Elas não se veem como um grupo racial. Há toda uma estrutura de privilégios onde as pessoas brancas vão estar dentro dela. E as pessoas negras e outros pertencimentos étnicos, como os indígenas, elas vão sempre ser vistas como o outro, aquele que tem que se adequar a essa realidade. Melhor do que eu, nós temos autores como a Lia Weiner Schuckmann, o professor Lourenço Cardoso, a professora Maria Aparecida Bento, que eu indico, né, que sejam talvez convidados para uma próxima conversa, em discussão especificamente sobre o que seria a branquitude no Brasil, né? Mas o que eu posso falar é para que se promova de fato a igualdade entre brancos, negros, indígenas e outros pertencimentos, que as pessoas reconheçam os seus privilégios e tirem de si essa questão de ele ser a norma. E aí, nesse sentido, eu acho que a luta ela é de todos, né? Não basta a gente pensar que quando alguém comete racismo, a culpa foi dessa pessoa específica. O racismo é estrutural e estruturante, né? Vários autores dizem isso. Então, o que a gente tem que se ater é como que eu vou promover uma sociedade antirracista, como eu vou promover uma educação que seja igualitária, como eu vou tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratado, que é uma frase muito básica, mas que hoje as pessoas esqueceram, né, Sim. de exercitar. Ô Fran, eu quero aproveitar o gancho porque certamente a gente vai voltar a falar sobre racismo, sobre negritude, sobre consciência negra aqui nesse espaço. É um assunto que quem deseja conhecer e se aprofundar tem uma longa jornada pela frente, né? Mas livros que você possa recomendar. Afinal, a gente tá aí com uma produção muito bacana, há toda uma intelectualidade negra acessível. Você vê que eu comentei em algum vídeo ou numa coluna de que os mais vendidos da Flip foram autores negros, né? Uhul! Sim, com certeza. Nossa, Finalmente! finalmente o reconhecimento, né, para lá de merecido. Bom, livros que eu posso indicar para quem quer estudar um pouco. Eu acho que é super importante a obra O Movimento Negro Educador, da professora Nilma Lino Gomes, né, que foi uma professora, uma professora daqui da UFMG e que tem produzido sobre essas discussões desse movimento. Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação, é super importante para quem quer entender sobre representação da população negra, sobre um olhar crítico a partir de uma mulher negra antirracista. A Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, é uma das outras leituras importantíssimas para as pessoas poderem se embasar mais, né? Entender um pouco da diáspora, entender um pouco de como funciona o genocídio da população negra. Angela Davis e o feminismo negro, né? Acho que é super importante essa obra. Ela demarcou não só para as gerações anteriores, mas tem demarcado para as nossas gerações uma luta, né? Pelo reconhecimento, por respeito, né? Por direitos. Joás Bernardino, esse livro se chama Saberes Subalternos da Colonialidade, os Sindicatos das Trabalhadoras Domésticas no Brasil. Quem ainda não leu, super recomendo. Descolonização, né? E por último, Quem Tem Medo, do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Essa é uma querida. E as leituras de branquitude que sempre embasam as minhas Olha aí, ó. madrugadas. Lia Weiner Schuckmann, com a tese dela entre o encardido, o branco e o branquíssimo, Branquitude, Iraque e Poder na cidade de São Paulo, e o livro da professora Tânia Miller e do professor Lourenço Cardoso, chamado Branquitude, Estudo sobre a Identidade Branca no Brasil. Joia! Muito obrigada, linda. Que bom. Eu quem agradeço a participação. Fico bem Tchau. feliz de te ter. Escuta, e se alguém tiver interesse em seguir rede social, perfil no Instagram,
Onde é que você está, Aparecida? Bom, as produções sobre biblioteconomia negra, protagonismo da mulher na biblioteconomia, ciência da informação, estão disponíveis no site da Niota, que é um selo editorial feito por mim e por Natália Romero, que visa dar, então, uma publicidade e uma visibilidade para a produção intelectual negra, periférica, de população LGBTQI indígena. Todos os materiais eles podem ser baixados gratuitamente para quem quiser aí, aprender um pouco mais sobre essa biblioteconomia negra, feminista, antirracista. E também eu estou no Facebook, é Franciele Garcês. Quem quiser aí conversar, estamos à disposição. Joia. Um beijo. Tchau, tchau. Tudo obrigada. de bom. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.